Bom dia a todas e a todos. Eu começo esta minha intervenção por dizer que o desafio, cumprimentar naturalmente todos os conferencistas e as conferencistas, os meus colegas de painel, em particular o vereador, ou o meu homólogo, digamos, no Porto, o Fernando Paulo, que também é vice-presidente da Associação Portuguesa de Habitação Municipal. Para mim é um prazer estar aqui a falar sobre estas matérias, sobre a cidade de Lisboa, mas pensando também naquilo que acontece nas outras cidades. Eu sou do Porto, nascida, crescida aqui no Porto e, portanto, a preocupação que nos assola em Lisboa, sei que também assola no Porto, e que também acontece noutras cidades, mas, portanto, para mim é um prazer estar aqui no Porto também a conversar e a partilhar, acima de tudo, convosco quais são as nossas preocupações, os nossos pontos de vista e também algumas medidas e alguns caminhos que estamos a trilhar em Lisboa, mas que naturalmente nesta partilha de experiências aprendemos uns com os outros e podemos muitas vezes encontrar caminhos comuns e frentes comuns nestas matérias nunca são demais. Ter também a colaboração de entidades terceiras, nomeadamente em Lisboa, a relação que temos com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas o facto de termos também aqui a Santa Casa da Misericórdia faz com que pensemos noutras entidades que possam ser nossas parceiras nestas matérias. O Guilherme Vilaverde, que há muitos anos que nos conhecemos, e nele saudar todo o movimento cooperativo, que vem dos anos 70, 80 e também 90, e também o novo movimento cooperativo que surge em várias cidades e que é importante que nos unamos neste princípio de todos convocar para, no fundo, a construção coletiva do direito à habitação, e ao Vasco Ribeiro, que é o nosso moderador, e dizer que não é por acaso que quando o Manel Azevedo e o Nuno Cardoso, quando conversámos em Lisboa e me desafiaram para pensar também com eles e sermos parceiros Câmara de Lisboa neste processo de outro modelo de vivência, como chamei à nossa apresentação, de habitação colaborativa ou habitação partilhada. Há vários modelos, digamos. Não é por acaso que temos à frente, ou como pontapé de saída deste processo de pensamento e de construção desta plataforma, que congregará todos e todas aqueles e aquelas que querem trabalhar num outro modelo de vivência, não é por acaso que temos um autarca. E eu não digo ex-autarca, digo autarca, porque eu acho que nós nunca deixamos de ser autarcas, mesmo quando deixamos a nossa função. Portanto, não é por acaso que temos o Nuno Cardoso autarca também neste processo. O que é que eu vos proponho hoje nesta apresentação? Partilhar convosco um bocadinho daquilo que é a realidade em Lisboa, e para partilharmos a realidade, como a Fernando Paulo no fundo fez, é explicar o que é que nós, a Câmara de Lisboa, entidade pública, promoção pública, 100% pública, política pública, resposta pública, gerimos neste momento, e eu vou repetir várias vezes ao longo da minha apresentação, caminhando depois para o fim, vocês perceberão porque é que eu no início digo público, 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 e depois digo a convocação de todos os setores, nomeadamente o setor privado, para a construção coletiva do direito à habitação. Isto é, hoje, aquilo que nós, Câmara Municipal de Lisboa, gerimos através da Câmara e gerimos em conjunto com a Gebalis, que é a irmã da Domus Social, que é a empresa que gera a habitação municipal. Estes são os nossos números. São praticamente 25 mil focos, onde vive mais de 70 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia. Lisboa tem cerca de 517 mil habitantes, mais de 70 mil vivem em habitação pública municipal. Nós distribuímos e organizamos a cidade assim, aquilo que vocês veem no ecrã são as zonas de trabalho da empresa municipal, acresce a toda esta mancha, a mancha cinzenta que tem por baixo é a cidade de Lisboa, acresce a toda esta mancha aquilo que nós chamamos o património disperso, que é como também acontece no Porto, que são casas de habitação, que são no centro histórico, na Moraria, em Alfama, no Castelo, em Campo Lido, em Campo de Ourique, isto é um pouco por toda a cidade, não têm a configuração de bairro municipal que vem de 60, 70, 80 e depois com mais ênfase a partir do PER, do Programa de Erradicação das Barracas, nos anos 90, mas que é também habitação municipal e que tem características muito diferentes
nomeadamente a mesma dificuldade que tem o Porto, no centro histórico em particular, que é a configuração das casas e o facto de as pessoas vão envelhecendo, vivem em andares mais altos e depois a necessidade de terem que passar para andares mais baixos e a questão da mobilidade e da acessibilidade. Mas dizer-vos que o grosso, digamos, da habitação que é gerida em Lisboa, destes 24.900 fogos, cerca de 22.000 são em bairro municipal e, portanto, daí a escala que partilho convosco. Estes são os programas que nós temos, no fundo, programas de apoio à habitação ou de promoção e pública, toda a promoção pública da habitação na cidade de Lisboa. O concurso de habitar o centro histórico, porque é que eu o destaco? Porque com o processo de gentrificação e de pressão através da especulação imobiliária, do crescente procura do turismo que acontece no Porto e que acontece em Lisboa com um impacto muito grande naquilo que é a população do centro histórico, das zonas do centro histórico de Lisboa. E o resultado que estamos agora a sentir, muito em particular da lei, da antiga lei, felizmente agora já a antiga lei do arrendamento urbano, dita e chamada popularmente a lei dos despejos. O que nós decidimos fazer, e por isso é que eu destaco o centro histórico, foi em determinado momento nós estávamos a reabilitar as casas municipais no centro histórico, portanto paredes meias com as casas de valor especulativo, para associarmos àquilo que é a renda convencionada, que é um programa de habitação pública com valores de arrendamento muito abaixo do mercado, destinado ao segmento da classe média. E entendemos que numa situação em que a população mais antiga da zona do centro histórico, a população mais idosa, que tem uma fragilidade acrescida, com baixos rendimentos estavam a ser expulsos da cidade, entendemos que devíamos pôr esse património à disposição e ao dispor desta população. E, portanto, criamos um programa específico, numa primeira fase com 100 casas e, portanto, 100 famílias que estavam decorrente deste processo especulativo, do processo de gentrificação, que estavam a ver os seus contratos não renovados e, portanto, a saírem do Centro Histórico de Lisboa. Houve, neste momento, 100 famílias, nesta primeira fase, 100 famílias que ficaram a residir na sua zona de origem, digamos, ou pelo menos onde vivem há muitos anos e onde construíram a sua vida. Destaquei, em primeiro lugar, este habitar o centro histórico. Nós fizemos uma primeira fase e agora estamos a preparar uma segunda fase, alargando um bocadinho mais a outras duas freguesias, porque infelizmente este processo é por anéis, não é? Começa no centro histórico, depois vai ao anel seguinte e depois vai à freguesia seguinte e, portanto, entendemos que é uma boa medida pública na utilização da habitação e do património municipal. O subsídio municipal ao arrendamento é um instrumento que nós temos de apoio à habitação, isto é, evitar, não só nós queremos trazer mais gente para a cidade, mas também queremos evitar que as pessoas que vivem na cidade ou nas nossas cidades saiam. E, portanto, o subsídio municipal de arrendamento permite a que uma família que teve um decréscimo de rendimento ou um acréscimo de renda possa ter, no fundo, esta diferença coberta pela Câmara, sendo o subsídio 1/3 daquilo que é o rendimento, portanto a família não ficará em situação de esforço ou de sobre-esforço para que possa manter o seu contrato de arrendamento na casa onde está. Caso isso não seja possível, encontrar uma alternativa e não ter capacidade financeira económica para poder arrendar a casa, nós fazemos no fundo, um complemento para que a pessoa possa manter uma habitação na cidade de Lisboa. A renda convencionada, programa público destinado ao segmento de habitação da classe média, digamos, disperso em toda a cidade, utilizando o património público. Temos também, naturalmente, aquilo que é o acesso à habitação através do Regulamento de Acesso à Habitação Municipal, aquilo chamado renda apoiada para os segmentos mais vulneráveis, e o Lisboa para Todos, que é o programa de renda acessível que tem estes 3 pilares. É o nosso maior desafio, é também a nossa maior dificuldade, mas é o nosso maior desafio. E comecei com o primeiro programa, acabo com estes, porque com o Lisboa para Todos, porque tem 3 pilares fundamentais. O pilar 100% público, isto é, aquilo que é promoção, reabilitação, construção ou reabilitação
com financiamento público da Câmara Municipal de Lisboa, através da mobilização do seu património, associada à renda convencionada, fazendo aquilo que é a relação com a Administração Central, e eu aproveito esta oportunidade para relembrar a quem esteja na sala da Administração Central que a colaboração com as autarquias é fundamental para conseguirmos ultrapassar a situação que vivemos na crise da habitação. Não é só com as autarquias, não é só com o trabalho autárquico que nós conseguimos dar a volta à situação, precisamos da Administração Central para isso. Há uma nova geração de políticas de habitação e eu gostava de fazer aqui uma saudação ao antigo Ministro da Habitação, ao Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, e saudar o novo Ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, e dizer que eu acho que estamos finalmente no caminho quando fazemos a discussão da lei de bases, quando temos um pacote legislativo que concorre para o direito à habitação, com observação crítica, naturalmente, é isso que compete às autarquias, mas finalmente conseguimos, na minha opinião, conseguimos encontrar caminho para em conjunto avançarmos neste processo. E também com aquilo que é o património da Administração Central. A Câmara de Lisboa fez um acordo com o Instituto Financeiro Instituto Financeiro de Gestão da Segurança Social e decidiu que incorpora no seu património um conjunto alargado de edifícios que vão responder àquilo que é a necessidade de habitação na classe média em Lisboa, em conjunto com os outros pilares que ali vos apresento. Em particular, neste projeto do que nós chamamos PRESS, Programa de Reconversão dos Edifícios da Segurança Social, responde também um bocadinho àquilo que o nosso reitor falava aqui no início, na abertura, que é a questão da fixação dos estudantes e do alojamento para estudantes. Este programa tem também uma componente de residência de estudantes. O pilar concessões, que é nem mais nem menos do que uma concessão de obra pública, estamos numa discussão com o nosso Tribunal de Contas, coisa que a Câmara do Porto também está, mas que entendemos que conseguiremos ultrapassar, em que é a convocação do setor privado, nomeadamente no investimento privado, para conseguir também produzir habitação na cidade de Lisboa. E o pilar CUP, eu chamo-lhe CUP porque eu tenho um particular carinho pelo movimento cooperativo, seja o clássico mais antigo, seja o novo movimento cooperativo. E aqui eu diria que se insere uma plataforma ou uma iniciativa como a Ácora. E eu acho que se nós não conseguirmos revitalizar o movimento cooperativo e ter mais este braço armado, digamos, com os outros dois que nós temos, que eu vos apresento aqui, nós não conseguiremos ultrapassar. Eu não vou dizer resolver o problema da habitação, porque eu acho que quem disser que se resolve o problema da habitação nas cidades é demagogia pura e, portanto, não tenho por mim fazê-lo, e por isso acho que mas podemos ultrapassar esta situação para que daqui a 10 anos nós estejamos outra vez neste ciclo decrescente e neste ciclo de urgência. E, portanto, dizer que, para nós, revitalizar o movimento cooperativo, como parceiro de uma autarquia, é um dos caminhos fundamentais para que nós possamos ultrapassar esta situação. Queria partilhar convosco aquilo que nós estamos a fazer, isto é, passando do papel para o terreno. Nós estamos também a fazer a recuperação e a regeneração dos bairros municipais em Lisboa, tendo em consideração as questões da mobilidade e do isolamento das pessoas idosas, nomeadamente tendo como princípio, quando fazemos a reabilitação das casas, elas terem coisas básicas como já não temos banheira, já só temos base de duche, temos as áreas que são reconfiguradas de maneira a que qualquer pessoa, se tiver uma situação de mobilidade ou de imobilidade, possa poder ter a sua mobilidade dentro da casa assegurada. Isto é o programa 1 e 2 de reabilitação dos nossos bairros municipais, começamos em 2015, seguimos agora em 2018 até 2021, mas tem em consideração isto, conforto térmico, conforto energético, poupança de recursos também e a questão da mobilidade acima de tudo e da acessibilidade. Não é só a mobilidade dentro da casa, é a acessibilidade aos edifícios. E, portanto, naquilo que é a habitação pública, é aquilo que estamos a trabalhar. E depois temos a nova construção. Aquilo que eu chamo do papel ao terreno. Nós temos 3 bairros municipais que têm muito mais, ou 2 bairros municipais que têm muito mais condições, que não respondem às necessidades de nenhuma família já, mas em particular não respondem às necessidades das pessoas mais idosas, quer pelo isolamento, quer pela questão da acessibilidade. Fizemos um concurso público de arquitetura e daí resultou a maquete que vocês veem, de, no fundo, uma habitação em que, parecendo uma habitação em lote, é uma habitação individual de cada uma das famílias,
que tem, como aproveita uma cota, as 2 cotas de terreno, permite que grande parte das casas sejam de acessibilidade. As casas duplex têm sempre um quarto no resto do chão das habitações para que as pessoas mais velhas, ou mesmo as pessoas que ficam com uma situação de imobilidade ou dificuldade de mobilidade, não tenham que ser, quer dizer, possam continuar na sua estrutura familiar, mas com o conforto de poder ter um quarto no resto do chão do duplex, digamos. Isto é a implantação do novo projeto e isto é a realidade. Isto já é o construído. Tenho a preocupação, de novo, da poupança energética, a questão do conforto acústico, a boa exposição solar, que também é fundamental nas novas habitações. Isto é uma imagem de conjunto, mas também uma imagem daquilo que é o interior da casa. Nós estamos a fazer isto no bairro da Boa Vista, estamos a falar da substituição de 500 alvenarias e estamos a fazer o mesmo no bairro Pato Cruz. Acabo com o bairro Pato Cruz por uma razão muito simples. Também é do papel à construção, porque o bairro Pato Cruz, no bairro da Boa Vista, já temos um processo de espaço comum, havendo uma cozinha comunitária, gerida pela Associação de Moradores, mas aqui no bairro Pato Cruz, que é o maior bairro de habitação pública do país e até há pouco tempo da Península Ibérica, em que temos o mesmo projeto, portanto o projeto é modular nos vários terrenos, nos vários territórios, perdão. Mostro-vos aquilo que era, com as casas de alvenaria. Vocês podem ver do vosso lado esquerdo do ecrã o início da construção e aquilo que são as casas que são demolidas, portanto, e do lado direito, do vosso lado direito do ecrã, têm o quê? Têm as novas casas, têm aquele espaço cilíndrico, aquele edifício cilíndrico que é o Centro Comunitário de Carnide, onde tem uma biblioteca, onde tem um espaço da Associação de Moradores, onde estão instalados alguns serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas que pretende ser um espaço comum a todo o bairro e do outro lado vêem os lotes mais antigos do bairro. Aqui, neste bairro, nós decidimos fazer a experiência das residências, dos espaços intergeracionais. É isto. Este é o exemplo daquilo que nós fizemos em Lisboa e queremos continuar a fazer. É um equipamento intergeracional. No sítio onde vocês veem aquele edifício eram antigamente casas de alvenaria iguais àquelas que vocês viram. As pessoas foram realojadas e deu-se início às obras de construção deste edifício. Este edifício tem, ao mesmo tempo, uma creche, um espaço multifuncional e residências assistidas, sendo a creche e a creche em particular no resto do chão e as residências assistidas no segundo e terceiro piso. Esta mistura entre as gerações fez uma coisa muito bonita, foi que quando nós, isto que vocês veem aqui é a apropriação, as residências assistidas não é uma solução, como saberão todas e todos que estamos nesta sala, é uma solução de autonomia, isto é, as pessoas que vão para esta residência assistida têm que ter autonomia, são naturalmente pessoas mais idosas, mas têm que ter autonomia, têm o que é em serviço partilhado, têm a sua casa, como vocês podem ver, isto é de uma dimensão menor do que seria uma casa regular, embora maior do que as das alvenarias onde viviam, mas é uma casa muito simples do ponto de vista de construção e do ponto de vista espacial, do mais fácil de gerir, do mais fácil de manter, mas com a possibilidade de apropriação. Aquilo que vocês veem são mobílias que as pessoas trouxeram das suas casas antigas, portanto há uma apropriação dos espaços, há uma vivência das pessoas, é diferente, cada uma destas residências, cada uma destes apartamentos dentro daquele edifício que vocês viram é diferente entre si. O que é comum é isto, é uma casa de banho com mobilidade absoluta, a entrada, as cozinhas, a sala, o quarto é de mobilidade absoluta e permite o quê? Permite que se a pessoa quiser viver sozinha, vive sozinha, se quiser viver com o seu companheiro ou com a sua companheira, vive, mas se quiser partilhar com o vizinho do lado o espaço, ou com o vizinho com que vivia, pode partilhar também. É absolutamente flexível a gestão, tem um espaço comunitário que os próprios residentes montaram e gerem, tem um espaço onde fazem os seus convívios, onde fazem as suas festas, onde fazem uma coisa muito engraçada que são os bailes. As pessoas resolveram utilizar o espaço comum
com gestão autónoma. O espaço é gerido, o equipamento na sua generalidade é gerido pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa, mas este espaço dos residentes é gerido por eles e por elas. Fazem o que entenderem, há regras de boa convivência, como em qualquer sítio onde vivamos, mas gerem este espaço. E têm também um espaço de cozinha e refeitório, que podem utilizar ou não, um espaço de lavandaria e cuidados médicos básicos que estão no equipamento intergeracional. Isto foi a recepção aos moradores. A creche já estava a funcionar e foram os miúdos da creche que fizeram a recepção aos avós, como eles lhes chamam. E todos os dias, as pessoas que residem neste espaço contam histórias, brincam com os miúdos vão brincar à casa dos avós. Este edifício está aberto há 2 anos e tenho-vos a dizer que a relação entre as várias gerações, porque também há o espaço jovem da Santa Casa que se mistura aqui, a relação e a qualidade de vida destas pessoas, gostava de vos poder transmitir aquilo que ouço destes moradores, mudou significativamente. E, portanto, eu acho que este é um caminho, é um investimento público que eu acho que faz todo sentido que seja partilhado com um terceiro setor e com o setor privado também. E, portanto, era isto que eu gostava de partilhar convosco. Eu acho que mais do que muitas vezes de ver imagens e partilhar experiências, eu acho que é aquilo que nos cabe a todos nós, como cidadãos, como autarcas, como decisores políticos e como construtores coletivos do direito à habitação e da melhoria de vida dos nossos concidadãos. Obrigada.